E a carta do dia de hoje é o 2 de espadas. Oi, bom dia, eu sou Samira e eu vim trazer para você o conselho do 2 de espadas. Então, em primeiro lugar, a gente já vai começar falando sobre as barreiras que o 2 de espadas relata. São barreiras provavelmente iniciadas pela mente e que refletem aí na sua vida, né, no seu dia a dia, como você se comporta em relação às coisas que chegam. Após aí algumas reflexões, eu consegui trazer aí uma adaptação desse 2 de espadas para a realidade aí do planeta. Hoje é 30 de dezembro de 2020, a gente está praticamente no final do ano mesmo, né? Hoje é o penúltimo dia do ano e essa carta chegar aí pra gente, trazendo essa questão de barreira, é muito interessante porque a gente está aí falando numa fase do planeta, né, em geral, da humanidade, onde as barreiras realmente foram erguidas, barreiras sanitárias, isolamento, e o 2 de espadas fala sobre tudo isso. Ele pode estar falando aí com a gente, com você, comigo, como um conselho para que você realmente se isole, para que você realmente, nesse final de ano, crie barreiras necessárias para se proteger e para proteger ao próximo. Quando a gente fala de criação de barreiras, também podemos estar falando de barreiras que se tornam intransponíveis em relação a como a gente se desenvolve diante de um problema ou como a gente encontra a verdade na realidade. Às vezes a gente passa por acontecimentos, por situações que a gente se nega a ver a realidade, que a gente se nega a aceitar o que realmente está acontecendo e cria barreiras, se blinda, se venda, assim como essa mocinha está vendada aqui, você pode observar aqui, né? E essa venda é uma forma da gente criar uma proteção, da gente criar uma barreira para que situações ruins não se repitam na nossa vida. Mas aí eu te pergunto, será que essas barreiras são eficazes? Será que elas são eficientes? Será que realmente elas estão evitando você de deparar-se com um problema? Ou será que só estão adiando o problema? Essas são perguntas que nunca querem calar com 2 de espadas. Você pode aí, por defesa, se isolar, né, para não ter que repetir situações ou estar próxima de pessoas que de alguma maneira te fizeram mal. Mas será que não é mais fácil você lidar com isso de frente, entender a realidade, cortar o que tiver que ser cortado e seguir em frente? Quando você cria uma barreira, você não permite que aquilo ali chegue até você e você desenvolva aquela situação, que você resolva aquela situação, que você realmente se livre daquilo. Aquilo ali vai continuar ali e existe apenas a barreira que está definindo o espaço até onde aquela coisa pode chegar. Mas é muito mais do que isso. É muito mais a necessidade de você realmente lidar com os seus problemas de frente, encará-los com coragem e cortá-los da sua vida definitivamente, é o que faz o 2 de espadas se movimentar. A construção dessas barreiras, elas só devem acontecer depois que você resolve o problema, depois que você resolve a situação, depois que você se resolve com a pessoa. Aí você tem a certeza de que aquela barreira ali vai ser justamente para não te permitir mais seguir por aquele caminho que você já entendeu, que não é um caminho saudável, não é um caminho legal, ou estar com pessoas que não são legais para o seu desenvolvimento. Agora, quando você cria barreiras sem desenrolar a situação, você acaba criando esse bloqueio emocional que te impede de se conectar com você mesma, que te impede de se entender, de se autoavaliar, de se autoanalisar. Então, existe aí a necessidade com 2 de espadas e ele tá aqui, né? A mocinha tá aí vendada, querendo acertar o alvo. A gente vê que ela já acertou uma espada ali no alvo mesmo. Será que a segunda ela vai acertar? Será que a primeira foi sorte? A segunda ela precisa de um pouco mais de técnica, até porque já tem uma espada aqui no alvo. Então, né, sem enxergar, será que ela vai realmente ali certinho? Trazendo aí como uma analogia para nossa realidade, para nossa vida, a pergunta é, quando você se venda, você consegue realmente enxergar o problema de frente e resolvê-lo? Você vai ficar dando tacadas no escuro, né? Você não vai ver o que você está fazendo. E muito provavelmente você não vai acertar. Muito provavelmente você vai continuar errando, errando, errando e cada vez mais se fazendo mal, porque pensamentos retidos se tornam mágoas retidas que se tornam doenças.
doenças físicas, acredite. Então aqui com o 2 de espadas, as barreiras que a gente cria para se defender, quando na verdade deveríamos encarar de frente os problemas e encontrar a solução, elas são barreiras não saudáveis. Agora, quando a gente fala, trazendo para a realidade global e mundial, e a gente fala sobre essas barreiras em relação à doença que vem avançando, que vem cada vez mais destruindo lares, trazendo tristeza para a população, são barreiras altamente necessárias. São barreiras, são bloqueios de defesa física e de defesa pessoal, aonde a sua saúde está em primeiro lugar, aonde o seu amor próprio é quem está falando, né? Quando você se defende, quando você se isola num momento como esse de pandemia, você está sim se amando e amando ao próximo, não só você. Então aí o 2 de espadas tem uma conotação muito grande de frieza, porque você pode aí por autodefesa estar bloqueando inclusive os seus sentimentos de receber o sentimento alheio, está bloqueando a sua mente de ouvir a ideia alheia, está bloqueando a sua materialização de desejos e sonhos, porque você está tão concentrada nos seus bloqueios emocionais que desbloquear tudo isso está se tornando um desafio. E esse desafio precisa ser vencido, porque é um desafio que vai trazer aí a sua plenitude, a sua realização, a sua tranquilidade. E tranquilidade nos pensamentos é tranquilidade na vida. Então, com 2 de espadas, preste atenção para você não estar sendo fria demais com as pessoas, para você não estar fingindo aí, não se importar com o que o outro sente, quando na verdade você está se importando, ou de alguma maneira se importa, não demonstra isso para a pessoa e acaba tendo uma postura fria diante da realidade daquela pessoa, acaba aí sendo um pouco até cruel, tá? Vamos prestar atenção nisso, porque as espadas têm esse poder muito grande de ferir. Quando a gente não sabe manuseá-las, elas podem ferir a nós e ao próximo, a quem a gente quer bem. E essas barreiras intransponíveis, de que eu estou falando tanto aqui com 2 de espadas, também podem ser geradas por conta de uma autodefesa ilusória. Às vezes você está querendo se defender de sei lá o que, de nada, você nem sabe de que, e está lá se isolando, está lá trancada dentro de casa. Não que isso não seja necessário na atualidade, mas eu estou falando de você estar trancada dentro de casa no sentido de você não falar com ninguém, de você recusar, né, a preocupação das pessoas em relação a você, de você não buscar aí saber realmente como o outro está, de mostrar empatia, mostrar solidariedade. Então vamos evitar duelos, dilemas, conflitos, porque o 2 de espadas fala sobre tudo isso. Introspecção, uma palavra muito forte aqui no 2 de espadas. Introspecção para encontrar o equilíbrio. Barreiras que realmente te protegem. E essas barreiras só podem ser trazidas, só podem ser construídas diante de muita análise e também do uso da intuição, porque o número 2 é um número muito intuitivo. E, claro, a intuição está presente na nossa realidade, nós que não damos ouvidos a ela. Com o 2 de espadas, preste atenção nas ideias que surgem, que são ideias para prosperar, que são ideias para expandir caminhos, dê ouvido a elas. E as ideias que te limitam, as ideias que surgem para te bloquear de alguma maneira, preste atenção aí ao quanto você dá ouvido a elas, porque pode ser que elas não estejam te fazendo tão bem quanto você imagina. Fugir da realidade é uma tendência do 2 de espadas. E essa fuga da realidade não é algo próspero, não é algo positivo. Cuidado aí que se você romper uma amizade hoje, com 2 de espadas como influência aí, pode ser algo que você venha se arrepender, tá? Porque pode ser um amigo fiel, um amigo legal, alguém importante na sua vida que de repente por um desentendimento você cortou, você bloqueou. E essa pessoa é importante para você, não faça isso, traga ela de volta de alguma maneira, se redima. E não existe nenhum problema em pedir desculpas, não existe nenhum problema em pedir perdão quando ele é verdadeiro, quando ele vem do fundo do coração. E quando é para resgatar alguém que é importante na sua vida, não existe problema nenhum mesmo. Então não banque a fria, não banque aí o cubo de gelo. Faça com que quem te ama esteja sempre próximo a você. Muito desses problemas, dessa barreira que se constrói aí diante do 2 de espadas, pode ser por falta de autoconfiança. Então também é algo que você precisa trabalhar a sua mente, porque a autoconfiança
é o que você sente por você mesma, é o seu amor próprio quem delimita. Então vai lá, se olha no espelho, vê o quanto você é bonita, vê o quanto você é importante para você, se valorize, se ame e permita que a sua autoconfiança esteja realmente elevada. Porque dessa forma, muitas dessas barreiras que você construiu, elas passam a desmoronar, porque elas não têm mais por que existir. E não deixe dúvidas de lado. O que são dúvidas precisam ser resolvidas, porque senão viram questionamentos, acabam virando aí indecisões, acabam virando até mágoas, porque você ficou com uma dúvida e você não trouxe a esclarecimento. Então preste atenção aí, para a gente ter esse equilíbrio na vida, de que realmente serve como uma barreira para a gente pro resto da vida, e quais são as barreiras que a gente deve derrubar e nunca mais trazer para perto da gente. Então é isso, eu vou me despedindo por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado do conselho do 2 de espadas, que você consiga encaixá-lo no seu dia e na sua vida. Assine o canal aí, se você não é assinante, deixa aquele like no vídeo. Se você ainda não ativou o sininho, ative, porque esse sininho aí é para você receber notificações de que novos vídeos meus estão no ar.